Olá, aqui é Flávia Franklin e no vídeo de hoje eu gostaria de te falar que existem algumas fases da nossa vida que são mais reconhecidas por despertar, entre aspas, os genes da obesidade. Por exemplo, são fases mais críticas, na nossa vida que a gente tem que dar uma maior atenção. Fases e algumas situações também. Por exemplo, na infância, na adolescência, na gravidez, na terceira idade, por exemplo, quando a gente está deixando algum vício, por exemplo, como o tabagismo. Então são fases que a gente tem que redobrar os nossos cuidados. Os cuidados têm que ser a nossa rotina, cuidados com a nossa alimentação, estar sempre praticando atividade física. Isso tudo tem que ser parte da nossa rotina pro resto da vida. Isso aí não tem o que questionar, mas tem determinados momentos que a gente realmente precisa redobrar a nossa atenção. E hoje eu queria falar um pouquinho para você sobre a infância, o que acontece na infância e por que a gente tem que ter esse cuidado especial aí com as nossas crianças. Então, na infância, mais ou menos, geralmente entre os 5 e 7 anos e também no iniciozinho da adolescência, pode acontecer a chamada obesidade hiperplástica, que nada mais é do que um aumento não só no tamanho das células adiposas, que são as células gordurosas, como também no número, na quantidade dessas células. Então a gente precisa, nesse momento da vida da criança em especial, redobrar, incentivar, motivar essa criança à prática de atividade física, observar, orientar, conversar com as nossas crianças a respeito de uma alimentação mais saudável, de ter isso como uma coisa mais constante na vida dela, trazer para nossas casas alimentos mais saudáveis para poder ajudar nossas crianças. Então, isso aí, gente, a criança ela tem que ter a sua infância, ela não pode ser uma coisa muito imposta, tem que ser uma coisa conversada, tem que ser gradualmente, de preferência com acompanhamento do nutricionista para poder orientar e dizer quais são os alimentos mais adequados para aquela criança ali. Então, tem que ser uma coisa gradual, mais progressiva, e tem que ter o incentivo da família, dos pais, a conversa e o exemplo também, para que elas possam passar por essa fase da melhor maneira possível e ser um adulto saudável. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente tem que ser rigoroso, que a criança não possa ir numa festinha de aniversário do coleguinha e comer lá as coisinhas que tiverem lá. Tem que ter a infância sim, só que de uma maneira assim, no habitual, na maior parte do tempo, na nossa casa principalmente, a gente tem que oferecer para essa criança uma alimentação mais equilibrada, sem dúvida nenhuma. O dia a dia, a regra tem que ser mais isso daí, uma alimentação realmente mais saudável e motivá-las para a prática de atividade física. Outra fase também que a gente tem que ter muito cuidado é quando a gente está retirando o aleitamento materno, essa introdução aí da nova alimentação, às vezes uma retirada muito precoce do aleitamento materno pode não ser bom para a criança. Então, quais os alimentos vão ser inseridos ali na nova alimentação dela, tomar bastante cuidado com as mamadeiras, essas mamadeiras turbinadas demais com açúcar, com certas farinhas e até mesmo achocolatado. Isso tudo influencia sim, para o aumento de peso, para o ganho de peso já na infância, e sendo um fator aí quase que determinante para o resto da vida. Então, tá bastante atento a isso daí. E uma coisa importante, uma curiosidade, é que essas células extras, essas células adiposas, essas células de gordura extras a mais que são adquiridas na infância, elas não vão ser eliminadas, elas vão permanecer ali com a criança, E isso aí é mais um fator de risco para um ganho de peso em excesso na vida toda aí da criança, Então, o vídeo de hoje é mais para a gente falar sobre isso, o cuidado, o carinho com nossas crianças, conversar com nossos filhos, com as crianças da nossa família, com as crianças que a gente tem acesso, não impondo, mostrando, conversando, e eles são sim capazes de entender, e de compreender, e logo cedo é muito mais fácil a gente colocar um novo
novo hábito, um hábito de vida saudável, quanto antes melhor, muito mais fácil a criança já crescer tendo essa alimentação equilibrada, praticando atividade física. Então é papel dos pais, dos educadores, de todas as pessoas que convivem com crianças, estimular e motivar e conversar com essas crianças e principalmente dar o exemplo, né? As nossas crianças, elas estão muito atentas a tudo, elas observam a tudo, elas chegam muitas informações para elas e elas são completamente capazes de compreender, de observar e compreender as nossas atitudes. Então, não só falar, mas dar o exemplo, tá? E que vai ser bom tanto para a gente quanto para elas. Então, dar o exemplo para nossas crianças, conversar e ser o exemplo para elas, para que elas possam ter um futuro melhor, uma vida mais longa, com mais qualidade de vida e muito mais feliz. Ok? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, pode curtir, ou pode comentar, ou pode compartilhar. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.